Senhor Deus, eu oro, ó Pai, pela vida dessa pessoa que está, ó Pai, neste momento, Senhor, conosco. Ó Pai, nós estamos reunidos, ó Pai, porque nós temos certeza que o Senhor tem uma palavra de fé, uma palavra edificadora que mudará, Senhor, essa história, Pai, que Satanás disse que um dia seria o fim. Pai, há muitas pessoas que neste exato momento, Senhor, estão, ó Pai amado, desacreditadas, estão desesperadas, ó Pai, seja por alguma coisa que não tenha acontecido, por alguma providência que não veio. Senhor, eu quero orar neste momento, abençoando a cada ouvinte nessa hora, abençoando a cada pessoa, Pai, que está, Senhor, sendo edificada e irá ser edificada através dessa palavra. Senhor, toda confusão nessa casa, todo enfermo, ó Pai amado, que nesse momento talvez esteja num leito de hospital, que esteja, ó Pai amado, submetido a procedimentos, ó Pai. Senhor, eu creio no poder que há na Tua palavra. E creio, ó Pai amado, que todo enfermo será curado no nome do Senhor Jesus. Visite agora, ó Pai amado, os filhos dessa mulher, a qual ela tem clamado, para que saia, ó Pai, da boca de fumo, para que saia da prostituição. Ó Pai amado, eu oro para que o Senhor entre com providência, ó Pai, no casamento dessas pessoas. Mulheres e homens, ó Pai, desacreditados, estão com sentimentos frustrados, ó Pai, decepcionados, ó Pai, mas não é o fim, porque a Tua palavra tem solução para todas essas coisas, e eu oro crendo, ó Pai, que até o final dessa live, o Senhor confirmará, mandará resposta, mudará histórias, e o Seu nome será glorificado. Senhor, nós não fazemos nada, somos dependentes de Ti, mas eu quero abençoar a vida deste ouvinte, no nome do Senhor Jesus. Pai, traga fé, traga segurança, conforto, ó Pai amado, acalma essa tempestade do coração, da mente, ó Pai, e eu creio que só o Senhor tem poder para fazer isso. E nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, irmão? Eu quero compartilhar com você agora uma palavra muito forte, que está escrita no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14. Eu quero que você, se você não tiver uma Bíblia, ouça aquilo que Deus está para te falar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vai dizer assim: imediatamente, após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco, e foram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E só até aqui. Eu quero compartilhar com você uma história que é muito conhecida. Na verdade, você conhece muito bem essa passagem. Jesus aqui, ele insiste que os discípulos entrassem no barco. Você conhece essa história. O objetivo de Jesus, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, Jesus sempre foi um grande ensinador. Cristo, ele sempre deu lições extraordinárias aos seus discípulos. E aqui não foi diferente. No capítulo 14 de Mateus, Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco e vão atravessar o lago. Mas um detalhe muito interessante é que essa travessia seria sozinhos, não teria a companhia do mestre. Dessa vez, o mestre deixou com que eles fossem só, porque o objetivo dele, mais uma vez, era mostrar e ensinar uma grande lição. A primeira coisa que a gente percebe
quando a gente lê a palavra de Deus, é que tudo tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Nada na nossa vida é por acaso. Nada acontece sem propósito. Tudo que está debaixo da direção de Deus tem um propósito. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus despede a multidão. E todas as vezes que a gente vê Jesus, ele está acompanhado de uma grande multidão. Sim, porque ele operava milagre, ele fazia muitos prodígios, ele curava quem não via, ele dava a audição ao surdo. Mas uma coisa interessante, Jesus ainda tinha tempo para orar. E nessa passagem a gente vai ver que ele dá uma ordenança para os seus discípulos: atravessem o mar, enquanto isso eu vou orar. Talvez você me pergunte: irmão Rodrigo, o que a gente pode extrair desse primeiro versículo? A gente pode extrair muita coisa, mas uma delas que queima meu coração é que a gente precisa de tempo para falar com Deus. Não tem como. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar. Nós temos tempo para ir à academia. Nós temos tempo para conversar com outras pessoas. Mas você entende que a gente não tem mais tempo para falar com Cristo. A gente não tem mais tempo para momentos de comunhão. Tem se perdido isso. E o Senhor nesses últimos dias tem queimado tanto meu coração. Porque não adianta, é aquilo que a palavra dele diz. Nós investimos tanto tempo, nós queremos ganhar o mundo, nós queremos galgar posições altas, porém nós estamos perdendo o mais precioso, que é o tempo de comunhão com Cristo. Alguém vai me perguntar: mas o que eu ganho tendo comunhão com Cristo? Você ganha muita coisa, porque é fato, você ter comunhão com uma pessoa é você saber exatamente aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Você ter comunhão com uma pessoa é você andar com ela, é poder confiar os seus melhores e maiores segredos. Ter comunhão com uma pessoa é você dar total credibilidade da sua vida e confiança na vida daquela pessoa. Mas imagine se todo esse tempo de comunhão que você tem com outras pessoas que te traem, que falam mal de você, que quando você está na sua frente é uma coisa, mas quando você vira as costas é completamente outra. Pense você, se todo esse tempo que você investia em amizades que são amizades frustradas, amizades que não te levam a lugar nenhum, você depositasse essa confiança em Deus, você depositasse essa confiança em Cristo. Ele sim, Ele nunca te deixou só, Ele nunca te abandonou. Então, a primeira lição que eu extraio desse texto é que mesmo o Jesus operando milagres, mesmo Jesus pregando a palavra, mesmo Jesus caminhando pelos vilarejos, pelas ruas, ele tinha tempo para falar com o Pai. Você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ter comunhão com Cristo. Cristo, ele continua no mesmo lugar, ele nunca saiu do lugar que ele esteve. A única diferença é que você saiu da onde ele quer que você estivesse, que é o lugar secreto, o lugar que você deixou há muito tempo. Mas não tem problema. Tem uma coisa que eu aprendo, é que todas as vezes que nós clamamos a Ele, Ele está sempre atento a nos responder. E nesse texto não é diferente. Os discípulos sobem no barco e vão começar a travessia. Jesus sobe para o monte para orar. O texto vai dizer o seguinte: os discípulos, quando chegam no meio do mar, aqui começa uma mensagem extraordinária. Enquanto eles estavam começando a viagem, estava tudo bem, porque na nossa vida é assim. O início, há fases que são tão boas que a gente não quer que termine nunca. No casamento está tudo dando certo, no casamento há uma concordância, os filhos obedecem, e essa fase é a fase onde o mar está calmo, onde as coisas estão calmas. Mas a nossa vida não é feita de calmaria, a nossa vida não é feita de tranquilidade. Me desculpa de frustrar, mas o Evangelho também não é tranquilidade. Evangelho é justamente o oposto. Evangelho não é estar dentro de um barco, em cima de um mar que nunca vai se agitar. Não, pelo contrário. Os discípulos começaram a travessia e estava tudo tão bem, estava tudo tão calmo, tudo parecia calmo, tudo daria certo. Mas aí é que o texto fala uma coisa. No momento que estava tudo calmo, no momento que estava tudo dando certo, começou uma grande tempestade.
A tempestade sempre vai acontecer na nossa vida no momento que a gente nunca espera. A tempestade sempre vai se levantar quando a gente acha que vai dar tudo certo. É justamente no momento quando a gente vê que o céu está aberto, tudo vai conforme o planejado. Quando tudo está tranquilo, quando a nossa vida está indo de bem a melhor, a tempestade sempre vai se levantar nesse momento. Mas entenda uma coisa, quem mandou aqueles discípulos entrarem num barco e atravessar? Não foi Jesus? Jesus que pediu para eles atravessarem. Eles foram debaixo da obediência de Jesus. Mas estar debaixo da obediência de Jesus não me deixa à mercê de não passar por tempestade. Você pode estar obedecendo a Jesus, mas Ele não vai impedir você de passar por tempestades. Ele não vai impedir que você passe por situações. Por quê? Porque Ele precisa te ensinar coisas. O Senhor sempre está nos ensinando. E não queira você pensar que Jesus é um pai que mima o seu filho ao ponto de evitar que ele passe por situações. Não. Jesus é um pai que ama tanto que ele ensina sobre cada situação como o filho superar e ficar mais forte. Quando os discípulos estão num barco e a tempestade acontece, o desespero toma conta. O desespero começa a tomar conta dos discípulos. Aqui eu encontro dois tipos de pessoas: aquelas que são acometidas pela tempestade e aquelas que confiam na palavra de Jesus. Aqui há um grande mover. Por quê? Porque agora a situação não está mais no alcance dos discípulos. A única certeza que a pessoa tem quando está passando por um momento muito crítico, que foge das mãos dela, é que ela não vai suportar, ela não vai aguentar, ela não vai conseguir. Mas eu te pergunto uma coisa: quem é você no meio dessa tempestade que você está passando? Quem é você no meio dessa confusão, no meio da sua família? Você é aquele que é influenciado pela tempestade ou você é aquele que acredita naquilo que Jesus diz? Porque acreditar naquilo que Jesus diz não é quando o mar está calmo, é justamente quando a tempestade começa a agitar e o seu barco começa a balançar. É justamente quando o dinheiro acaba, é justamente quando as pessoas te abandonam, é justamente quando tudo está dando errado, o céu parece que está de bronze, ele não se abre por nada. É justamente nesse momento que entra em jogo a palavra que Jesus te disse. Quem é você em um meio à tempestade? Você vai acreditar e vai confiar, ou você vai ser aquele que vai ser influenciado pela confusão? Ou vai ser aquele que vai ser influenciado pela má notícia? Ou você vai ser aquele que é transtornado pelaquilo que te falam, inflama-se por aquilo que chega até você? Você precisa tomar uma posição, porque dentro do barco os discípulos têm certeza de uma coisa: a tempestade é grande, as ondas são altas. Impossibilidade. A primeira coisa que eu vejo é o medo tomando conta. Grava isso aqui: o medo. O medo, uma das principais armas de Satanás para paralisar a vida de alguém. Você percebe que uma pessoa, quando tem medo, ela trava, ela não consegue expressar, ela não consegue se comunicar. A pessoa, quando tem uma crise de medo, ela fica refém de si mesma. Ela não tem reação, o raciocínio dela para, ela não consegue pensar nas possibilidades, ela não consegue ouvir. Satanás usa justamente o medo para paralisar muita gente, e ele está investindo justamente em cima do medo na vida das pessoas, para que as pessoas não tenham reação, para que você não tenha reação. Sabe o que o medo faz? O medo coloca na sua cabeça aquilo que não aconteceu ainda, justamente aquilo. Mas e se eu der um passo, o que pode acontecer? O medo fala: não faz isso, porque se você fazer isso, você vai se frustrar, porque se você fazer isso, você vai se decepcionar. O medo fez com que os discípulos gritassem ao ponto de pensarem que eles estavam só. O medo coloca a palavra de Jesus em jogo. Sabe por quê? Quando as ondas começam a crescer sobre o barco e começam a bater no barco, os discípulos estão incrédulos, pensando que não vai morrer. Porque cadê Jesus? Cadê Jesus nessa situação?
Aonde fica a palavra de Jesus nessa hora? Aonde fica a palavra de Cristo nessa hora? Ela continua valendo. Ela não está inválida por causa da tempestade, porque a tempestade tira a sua preocupação e a sua paz, mas a paz de Deus nunca. O Senhor sempre vai nos ensinar que sobre a tempestade Ele tem autoridade, sobre a tempestade Ele tem poder. Então você pensa uma coisa: o que é esse momento para um Deus que tudo pode? Quando Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, sabe o que ele estava dizendo? Vocês podem atravessar com a garantia da minha palavra. Eu quero profetizar isso na sua vida. Você que está aí na tua casa, eu quero profetizar que a palavra de Jesus, ela é maior do que qualquer tempestade que se levanta contra a sua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a palavra de Jesus é maior do que qualquer vício. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a palavra de Jesus é maior do que qualquer confusão que está acontecendo na tua casa. Creia, tenha de bom ânimo, porque você não vai ser aquele que vai morrer afogado. Cristo está contigo nesse momento. Então entenda uma coisa: quando os discípulos gritam, nós vamos morrer com essa situação, aí Jesus desce do monte e vem caminhando sobre as águas. Você consegue imaginar essa visão? Jesus andando sobre as águas. Mas se lembra que eu falei do medo? Sabe o que o medo faz? O medo tira a sua visão. E uma pessoa que não tem visão é uma pessoa que nunca vai conseguir realizar sonhos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Se você não consegue ter visão de Jesus e sobre aquilo que Ele pode fazer na tua vida, você nunca vai conseguir executar aquilo que Ele te prometeu. Alguém vai falar: mas Satanás me paralisa, é Satanás que me bloqueia. Não, o inimigo já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele investe, mas ele sabe de uma coisa: que eu e você somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos, mas não é porque nós somos vitoriosos que o Senhor vai ausentar a gente de passar por tempestade. Nós estamos numa grande escola da vida, e nessa escola da vida, Cristo está nos ensinando. Quando Jesus vem andando sobre as águas, olha o que eu aprendo. Jesus está dizendo sobre aquela tempestade para os discípulos verem e ouvirem. Primeira coisa, Ele tem poder sobre a tempestade. Aquilo que te tira a paz não tira a paz de Jesus. Aquilo que tira o seu sono não tira o sono dele. Aquilo que tira a sua tranquilidade não tira a tranquilidade dele. Aquilo que faz você perder o sono, o Senhor Jesus pisa em cima para mostrar que Ele é Deus, e sobre a sua dificuldade Ele tem total autoridade. Recebe isso daqui, recebe isso daqui. Ele tem total autoridade sobre a vida do teu marido, mulher. Tem sim. Ele consegue mudar qualquer causa, Ele consegue mudar qualquer situação. Mas sabe o que está acontecendo? O Senhor está trabalhando em você primeiro. Meu Deus, recebe isso daqui, pelo amor de Deus. Antes de você receber qualquer tipo de milagre na tua vida, Ele vai trabalhar em você. Tem coisas que precisam ser mudadas, tem coisas que precisam ser transformadas. Mas antes de alguém receber milagre através da minha vida, Ele trabalha na minha vida primeiro, porque não tem como. Não tem como. Não tem como o Pedro, aquele Pedro agressivo, ser um apóstolo cheio do Espírito Santo, se Jesus não trabalhar na vida dele. Não. É por isso que Ele trabalha em mim, é por isso que Ele me deixa passar pelo que eu passo, para me ensinar que eu preciso ser mudado. Você precisa ser mudado. Aí quando Ele pisa sobre as águas, Ele me ensina outra coisa: que a nossa obediência não vai fazer com que a gente fique sobre as águas tranquilas. Não. A gente não precisa de tranquilidade. A gente precisa da força do Senhor e da força do seu poder para passar por qualquer tipo de tempestade. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que você ainda continua de pé, mesmo sem forças? Porque você fala isso: eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, eu estou tão sobrecarregado, eu queria morrer. Essa era a minha vontade. Não, mas você não quer morrer. Você não quer morrer, você não quer a morte. Você simplesmente está cansado, porque você olha para a tempestade, e a tempestade ela está tão
grande, que você acha que você está sozinho. Não, 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 não. O seu barco da tua vida, o barco da tua vida está na mão do Senhor Jesus. Ele tem carregado você até hoje e vai continuar te carregando. Não, o Senhor não quer matar ninguém, Ele não tem prazer em matar ninguém, mas Ele usa a tempestade para nos ensinar, porque a gente nunca nessa nossa vida vai crescer sobre águas tranquilas. Sobre o teu ministério eu quero profetizar: você não vai crescer em um meio a aplausos, você não vai crescer com gente batendo nas suas costas, você não vai crescer com muitas pessoas do seu lado. No seu ministério, entenda uma coisa: vai ter muito momento que você vai pensar que está sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor Jesus, Ele está contigo, e nem que Ele ande sobre cima das águas, Ele vai te mostrar que todo o passo que você tem dado, que toda oração que você tem feita, que todo choro que sai dos teus olhos não cai por terra. Ele está contigo. O Senhor não quer te matar. Aí você pergunta: mas por que eu estou passando por essa tempestade que tem tirado meu sono, a minha paz? Eu não vou conseguir, é muita coisa para me assimilar. Não, o Senhor está te ensinando a ser forte. O Senhor está te ensinando a ser forte. Você achava que era forte. Não, você não era forte. Você está sendo forjado no fogo. Você está sendo forjado nessa situação. E sabe o que o Senhor nos ensina? É que o nosso barco pode estar no meio da tempestade, mas o Senhor nunca estará longe para não nos socorrer imediatamente. Quando Ele vem sobre as águas, os discípulos gritam, porque perderam a visão. O medo tampou a visão deles. Olha, o que está vindo de lá é um fantasma. O inimigo quer que você veja uma impossibilidade em um meio ao seu problema. Ele quer que você seja cego pelo problema por causa da tempestade, e que você perca a sensibilidade da presença que faz com que ele sinta medo, do lugar que faz com que ele sinta-se em perigo. Quando ele faz isso, ele sai do lugar da onde ele pensou que iria morrer afogado e começa a andar sobre as águas. Lá vem Pedro andando sobre as águas, lá vem Pedro caminhando sobre as águas. Mas olha o que acontece. Quando Pedro olha para o lado, ele vê a tempestade e o vento que é contrário. Quando ele vê o vento contrário, ele começa a afundar. Aí que é um grande mistério. Sabe por que há uma dúvida tão grande na sua vida? É porque você vê o que está em tua volta. Você tira a sua visão de Jesus. E quando Pedro tira a visão de Jesus, ele começa a afundar, porque ele vê a tempestade. E se você vê o seu problema maior do que Jesus, você vai afundar mesmo, você vai se afundar mesmo, você vai cair mesmo, você vai se frustrar mesmo, você vai querer pedir a morte, você vai querer se matar mesmo. Então, por favor, no nome de Jesus, enxergue Jesus em meio à tempestade, porque Ele está te chamando. Vem! Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, vai dizer: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. O convite de Jesus já foi feito. Ele está te chamando: vinde até mim. Eu quero que você venha, porque sobre a sua ação eu vou reagir. Quando você age, o Senhor reage. Ele quer reagir à sua ação. Então saia deste lugar, desse barco que está te paralisando, desse medo que tem te bloqueado, e ande caminho a Jesus. Se o teu marido não consegue ver Jesus na sua vida, como é que você quer que ele seja salvo por Ele? Está na hora de você sair desse barco, está na hora de você começar a acreditar nessa palavra e começar a andar sobre as águas, porque quem garante isso? Jesus garante. O que Ele diz: não te preocupas com a tempestade, Pedro, só caminhe. Enquanto você olha para Ele, você vai caminhar sobre as águas. Enquanto você olha para Ele, a tempestade está acontecendo, mas você não afunda. Enquanto você olha para Ele, Ele garante que você vai andar, que você vai continuar, que você não vai parar, que você não vai afundar. Mas não olhe para o lado. Lembra da mulher de Ló, o que aconteceu com ela? A ordem foi: não olhe para trás.
Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Sabe por quê? Você não tem mais nada para buscar no teu passado. Você não tem nada para ir voltar no seu passado. Alguém vai falando aqui nessa live aqui: ah, eu já vivi os melhores momentos da minha vida no passado. Eu já tive um melhor emprego. Eu já tive uma melhor igreja. Eu já congreguei numa igreja boa, numa congregação. A minha família era feliz. Ah, o meu casamento era uma maravilha. Não! Isso é você olhar para o passado e querer voltar para ele. Se prepare para aquilo que o Senhor está te preparando. Olha para frente e se prepare, porque para cada dia de vergonha na sua vida, o Senhor está preparando dupla honra. Mulher, é a palavra que diz que para cada dia de vergonha, Ele está preparando dupla honra. Não, você não viveu os melhores momentos da sua vida ainda. Você não viveu os melhores momentos do seu casamento ainda. Não, essa tempestade não define aquilo que o Senhor está preparando. Essa tempestade não define aquilo que o Senhor está preparando, a porta que Ele tem preparado. Ah, não. Essa tempestade não vai definir a promessa que Ele te fez. A tempestade pode ser grande. A tempestade pode ser gigante, mas quem dá ordem é Jesus. O medo. Quando Pedro olha para o lado, ele vê a tempestade. Não deixe o medo dominar a sua vida. Não deixe o medo, meu Deus, coloque isso aí. Alguém aí falou um amém dentro de casa. É para você mesmo isso daqui. Não deixe o medo de bloquear. Você tem talento. Não deixe o medo frustrar os teus sonhos. Vai para frente, olha para Jesus. Não deixe o medo parar os teus projetos. Olha para Jesus. Não deixe o medo fazer com que você fique no barco esperando a morte. Não. Hoje nós vamos andar sobre as águas, queira o inimigo ou não, queira o inimigo das nossas almas ou não. O Senhor está tirando pessoas do barco da incredulidade, está fazendo pessoas caminharem. Olha, isso aqui é revelação para a tua vida. Hoje você sai do barco da incredulidade e caminha com fé sobre as águas. Meu Deus, hoje você vai caminhar sobre as águas. E o que quer dizer isso? O Senhor está preparando um milagre aonde você não acredita. O Senhor está preparando um milagre aonde você achava que seria impossível. Pegue isso aqui para a sua vida. Providências vão chegar. É da onde você nunca esperou. Vai chegar. Não. Eu preciso falar isso aqui de novo para alguém que crê. O Senhor enviará providências da onde você nunca imaginou que viria. Recebe isso daqui? A palavra dessa live, dessa noite é: não deixe o medo te deixar no barco da incredulidade. Caminhe com fé sobre as águas. O medo não vai te parar. O medo não vai te bloquear. Eu profetizo isso. Receba aí, mulher. Receba, homem. É para você também. Não. O medo parou muita coisa na sua vida. Mas no nome do Senhor Jesus está cancelado todo planejado inimigo sobre a tua casa. Eu profetizo isso com o olho aberto, crendo naquilo que eu estou dizendo. A partir dessa live, você vai sair desse barco aonde você pensou que iria morrer, e o Senhor vai te fazer caminhar sobre as águas. Sim, você vai pisar em cima das águas. E quando você olhar, pensar em olhar para o lado, o próprio Senhor Jesus vai dizer para você: não olhe para o lado, olhe para mim. Garantia de vitória. Garantia de vitória. Eu profetizo que sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que sobre a tua vida, o medo sai hoje. Hoje você vai aprender uma lição valiosíssima, que por mais que você pense que está sozinho nessa tempestade, o Senhor estendeu a mão para te tirar do meio dela e te fazer caminhar. Eu vou orar por você agora, e eu quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor te tira do barco da incredulidade e te faz andar sobre as águas, crendo na palavra dele. É só até aqui. Eu não preciso de muito. Você não precisa de muito. Você só precisa acreditar na palavra dele. A palavra dele garante vitória. Tá bom? Ele está dizendo para alguém aqui que está assistindo: tem de bom ânimo. Mulher, levanta a tua cabeça. Homem, levanta a tua cabeça. Jovem,
você tentou tirar sua vida, mas você vai sair desse barco hoje, porque o Senhor está te chamando para andar sobre as águas. Ministérios, você tem um pedido de oração, coloque o nome de alguém que você queira que a gente ore, porque eu vou orar pela sua vida neste momento. Pai, eu abençoo, Pai, debaixo da tua palavra, e creio, ó Pai, piamente que, ó Pai, que as pessoas que estão online ouvindo essa palavra sairão do barco da incredulidade e caminharão sobre as águas. Pai, eu creio e abençoo a vida destes meus irmãos, e que no nome do Senhor Jesus, que todo espírito do medo, todo espírito da morte, que todo espírito de confusão saia dessa casa no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz: não tema, sou eu profetizo que o medo sai e a palavra de fé toma conta do espaço do medo, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no nosso canal e prepare-se, breve a gente vai voltar com mais uma palavra de Deus para você. Deus abençoe. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, presbítero Rodrigo Lima. Saudações de paz.